Eu tô muito feliz de estar aqui com essa linda Flávia Cisne, que tem muita coisa boa para contar pra gente. Flávia, primeiro eu quero te agradecer pelo convite aceito de estar aqui compartilhando com a gente conquistas do mundo feminino. Nós temos um projeto juntas, além dessa edição especial do Papo Pop Elas no Poder, nós vamos percorrer um caminho aí bem bacana que já, nos próximos dias, a gente vai estar falando para vocês. Então aguardem, porque vem novidade, vai ser muito legal, muito interessante. A gente vai querer vocês aqui acompanhando tudo de pertinho nessa jornada, nesse período eleitoral que, ó, tá esquentando, né? Já o pessoal tá pegando fogo. Flávia, conta pra mim um pouquinho quem é a Flávia, qual é a história da Flávia. Fala um pouquinho do Instituto. Vamos lá, fica à vontade que a casa é sua. Maravilha, Dani. Um prazer enorme, tá? Te conhecer, né? Nos conhecemos na nossa edição, né? Que a gente vai falar um pouco do projeto do Instituto Mulheres no Poder, com o projeto IMP, né? Que é a nossa sigla, vai ao município de Vila Velha, né? Que fizemos esse ano, um pouco antes do lançamento das candidaturas. E a gente pôde ali, né, começar, né, uma história que a gente vê que vai dar muitos frutos, se Deus quiser. Com certeza. Com certeza. A gente vê que os nossos propósitos se unem, né? Amém. E eu falar um pouquinho de mim, eu sou... hoje eu trabalho na Secretaria de Estado de Turismo, sou subsecretária de Gestão e Marketing, né? Eu fui prefeita do município de Mimoso do Sul por 2 mandatos. O último terminou em 2016. Eu tenho 7 filhos. Uau, gente, quando eu li isso na ficha, que foi lá, essa curiosidade da Flávia, eu falei, 7 filhos, que bênção, Flávia. Maravilha, né? Então, eu tenho 7 filhos maravilhosos, 3 biológicos adultos e 4 jovens, né, do coração. E é uma história linda, em outro momento, né, espero poder contá-la. Mas aí, no último mandato, eu até participei da reeleição, mas não era mais o meu objetivo, eu vou falar um pouco depois, né? E aí a gente, no período da pandemia, né? Eu fiquei num sítio que eu tenho em Palmeiras, lá na região de Mimoso do Sul, e a gente lidando ali com o dia a dia das crianças, que eu estava com filhos bem pequenos, o meu mais velho agora, o meu mais novo está com 9 anos, então quer dizer, 2016 ele estava com 2 aninhos, né? 2017, 2 anos e pouco. Então, a gente começando a amadurecer ali aquela relação de pouco tempo, né, com as 4 crianças que tinham chegado. Eu dando o meu máximo junto com meu esposo, a gente, né, morando no interior, começou a bater assim, algumas questões que a gente acaba se ressignificando, né? Qual o propósito daquilo tudo, né? Eu sou evangélica, convertida pouco antes de entrar no 2º mandato. Então, assim, é uma história também que dá um livro. Uau, né? Você se converteu já, então, nesse Depois período... que eu ganhei a eleição, antes de assumir o mandato, dia 26 de novembro, é o dia do evangélico do município de Mimoso. E aí foi nesse momento, antes de eu assumir, que eu assumiria em 1º de janeiro, né, que eu me converti. E foi um momento assim que mudou completamente a minha história, né, e a minha trajetória política. Para você ter uma ideia, eu me elegi com quase 10 mil votos em Mimoso, foi a maior votação que Mimoso já teve. Uau! E depois, num processo de reestruturação de cabeça, do que é certo e errado, de que maneira que eu queria viver a política, eu acabei sendo candidata à reeleição, mesmo que eu não quisesse, tive 2 mil e poucos votos. Ou seja, o fato de eu ter diminuído a votação, para mim, foi uma forma assim, de entender que eu entrei num processo onde as pessoas tinham determinadas expectativas e valores e eu me aprimorei, porque eu não fui capaz de... Né? Não é que eu não fui capaz, eu tomei a decisão de não avançar por um lado que eu não concordava após a minha conversão. Então, assim, você vê que os propósitos se unem mesmo, né? Com então, a minha certeza. vida foi completamente modificada. E aí, nesse período que eu estava ali com as crianças, né, lidando com a questão da maternidade, que sempre me realizou muito, eu comecei a entender que o meu propósito de vida estava formado para cuidar, estava voltado para cuidar realmente de pessoas, mas no âmbito público. Que eu não fosse prefeita, né? Que não era o meu desejo mais a continuar naquela caminhada, mas que eu continuasse cuidando de outras formas. E aí eu percebi que eu, enquanto mulher, né, eu fui prefeita, eu vi as dificuldades e eu me perguntava por que as mulheres não conseguiam se eleger.
por que que as mulheres entravam num processo, a maior parte delas, e não conseguiam sair vitoriosas. Então, isso passou a me incomodar, e aí a gente acabou fazendo uma expectativa durante o período de 2020, a gente fez um levantamento de todas as candidatas que a gente tinha acesso no estado, criamos 22 núcleos municipais para a gente fazer um monitoramento das candidatas a vereadoras, pré-candidatas e depois candidatas, vereadoras, prefeitas, e isso foi um movimento. Esse movimento a gente chamou de Mulheres no Poder, e aí depois, do final, a gente resolveu fazer um almoço com toda a equipe, né, dos municípios. Fizemos aqui no restaurante em Vitória, que é da minha filha, Santa Salada. Uau, quero conhecer. E aí a gente, no final, ficou esse produto lindo, que é a gente lançar, a gente criar um instituto, formalizar um instituto, que se formou o Instituto Mulheres no Poder. Ô, Flávia, eu vou te cortar rapidinho. Pode cortar. Porque é muito interessante a sua fala, porque passa despercebido para quem está em casa nos assistindo, na maioria das vezes, principalmente para você que é mulher, talvez não parou para pensar nisso e fazer essa pergunta que a Flávia se fez. Por que nós temos tão poucas mulheres no poder? E principalmente porque a grande maioria das mulheres que se candidatam não chegam lá? Existe uma resposta para isso. Então, essa pergunta ela é muito pertinente, ela é muito importante. E principalmente nós, mulheres, que somos a maioria do eleitorado. Principalmente aqui no estado, principalmente em Vila Velha, por exemplo, né? Nós somos a maioria das eleitoras. Somos maiorias em população, as mulheres, e somos maioria no eleitorado. Por que nós não somos representadas dignamente, em quantidade, nos poderes políticos, né? Na administração política? Então, tem uma resposta para isso e fiquem aqui vocês que vocês vão amar, vocês vão aprender um pouquinho mais. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu escuto a Flávia falar sobre isso, eu fico encantada, impressionada. Dá até, às vezes, também uma revoltinha, né? Dá uma raivinha, porque não era para ser assim. A gente traz beleza, a gente traz leveza, a gente traz equilíbrio para qualquer meio. Então, nós, mulheres, podemos, sim, e devemos estar presente em todas as áreas, principalmente na administração pública. Porque quem administra um lar melhor que nós, né? E uma prefeitura é nosso lar também. Então, os nossos dedinhos lá dentro é muito importante. Então, que bom que você fez essa pergunta, que bom que você foi atrás da resposta. E disso nasceu o Instituto Mulheres no Poder, gente, que é lindo demais. Ó, fiquei até arrepiada aqui. O Elas no Poder, a gente se apropriou desse pedacinho do projeto, Elas no Poder, trouxe para o podcast e para o projeto que vem em seguinte. Então, a seguir. Não, e para o projeto que vem a seguir. Então, fique com a gente que vai ter muita coisa boa. Mas continua, me fala assim, o projeto, o que exatamente é o projeto? Então, o Instituto é uma organização, né, sem fins lucrativos, social, né, uma organização, a gente chama de OSC, e a gente pode participar de editais, receber recursos, tanto público quanto privado, para desenvolver projetos. Aí nós temos 4 núcleos, né, e dentro desses 4 núcleos, nós temos um que é o núcleo político, que nosso foco é trabalhar 4 ODSs. Educação das mulheres, voltada para as mulheres, e meninas e mulheres. A gente sempre fala meninas e mulheres, porque as meninas de hoje são as mulheres de amanhã. Isso. Né? Então, educação, saúde, né? É trabalhar o empreendedorismo como uma forma de empoderamento social mesmo, né? As mulheres que sofrem violência, que ficam vítimas de violência, quando elas começam a ter uma primeira renda para elas sobreviverem, elas conseguem buscar um novo caminho, né? E a parte da igualdade, a igualdade de gênero nos espaços de poder. É o nosso propósito, está alinhado com a ONU 2030, Uau, onde a 2030, gente busca várias formas, né? A ONU ela especifica várias formas das organizações públicas e privadas trabalharem com esse propósito, dentro da visão de que uma sociedade equilibrada ela tem que ser representativa. Tipo, se são 50% de mulheres votantes ou existentes, por que não 50% de mulheres nos espaços de representatividade pública e privada? Perfeito. E aí a gente fala nas câmaras, nas prefeituras, executivo, legislativo, judiciário. Judiciário é concurso público, certo? Então o judiciário mesmo já tem a forma de atuar.
né? Mas a gente precisa também, algumas questões, ajudar nessa estruturação da parte da definição. Por exemplo, a gente vê lista tríplice sair de indicação para presidente de tribunal. Uau! Né? E, maioria das vezes, não tem mulher. Quando tem uma mulher, a gente percebe assim, que é um mecanismo que é justo, né, do ponto de vista da indicação, mas aquela mulher que está ali, ela não está estruturada, né, enquanto liderança. Então, tem muitas áreas que a gente precisa atuar. Por exemplo, a gente trabalha com foco dentro dessas 4 ODSs. O Instituto Mulheres no Poder, ele desenvolve projetos hoje, né, mais dentro do núcleo político, porque foi a nossa vertente inicial. A gente começou com o IMP Vai aos Municípios, que é a palestra, né, que a gente leva o que é o Instituto na proposta de formar o núcleo. O núcleo municipal é o que vai nos representar dentro daquele município. Nossa proposta é levar para os 78 municípios, né, do Estado. E aí a gente vai ser o quê? Um braço de apoio para o Executivo. A gente não quer fazer as ações do Executivo, a gente quer ser um braço. Sim. Tipo, estarmos representados no Conselho da Mulher, no Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Emprego. E as mulheres que já vão participar já vão entender o que é a política pública e já vão estar mais próximas de um processo de empoderamento, que a gente chama de... O que é empoderamento? É você estar próximo da informação, do conhecimento, informação e conhecimento, dinheiro para você estabelecer os seus projetos. Isso tudo é empoderamento. Municiado, né? Porque hoje em dia, porque não é a cultura, não foi estabelecida assim. Seria lindo se todo mundo se preparasse, como se prepara para um concurso público, se preparasse para uma carreira política, porque virou carreira, né? A gente está num país onde política virou carreira. Então, a gente precisa entrar nessa estrutura, conhecendo o mínimo possível, o básico ali das informações. E você me falando, me veio aqui na mente, Flávia, uma informação, não lembro onde que eu pesquisei, ou se alguém me trouxe essa informação. Não sei se isso é comprovado, mas talvez você saiba me responder. Uma vez eu fui questionada sobre essa questão, e me trouxeram essa resposta de que... Você sabe por quê que existem tão poucas mulheres, né, nesse nível de poder que é dentro da política? E eu fiquei pensando... Teriam várias coisas, inclusive da mulher ser mais sensível e, às vezes... ter que tomar algumas decisões, mas não, porque eu sei que a mulher tem uma capacidade extrema de muitas coisas, principalmente de liderança também. E a resposta que me deram foi que mulheres são mais difíceis de se corromper. Você olha por você tem essa visão de que hoje a gente vive num mundo, né, principalmente num país corrupto, em grande parte, a gente não pode dizer que é a grande maioria, mas o que a gente vê é muita corrupção. E você acredita que a dificuldade das mulheres acessarem esses poderes, esses cargos, é exatamente por isso? Também porque mulheres têm mais dificuldade de serem corrompidas, né? Então, a vontade política, ela tem que ser exercida dentro do partido, né? Então, o partido é um ambiente onde você discute, você tem o estatuto, você entra, acredita, né, que aquele é o caminho, e aí você luta para que aquilo se estabeleça. E aí você tem o regimento interno de como funciona o partido. Geralmente, na direção dos partidos estão homens, certo? Vai a mesma estatística de representatividade de eleição. Você tem, quanto muito, 30%. 30% nas executivas é um número altíssimo. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou filiada a um partido, que é o PSB. A nível nacional, foi definido 30% de mulheres na executiva. Isso mudou radicalmente as decisões do partido, inclusive do fundo eleitoral, após essa tomada de decisão. Agora, você imagina se as mulheres fossem 50% das executivas, que é o local de comando. Então, a sua pergunta eu vou responder da seguinte forma. As mulheres, elas querem... Tá? A gente vê o desejo é latente delas participarem desse espaço, elas querem contribuir, mas não pelos mesmos motivos. Quando a gente fala projeto Mulheres no Poder, a mulher não quer estar no poder para ela se sentir poderosa e exalar poder. Ela quer fazer do poder um propósito de vida. Isso aí. O que está na alma da maioria das mulheres é o desejo de ajudar, é o desejo de contribuir. E a gente faz isso naturalmente com todas as pessoas que estão em volta, desde cuidar dos nossos pais, quando envelhece, que é
é uma atribuição que nós pegamos para nós, assim como cuidar da família, assim como cuidar da comunidade. Então, o cuidar, ele está muito mais no lado feminino, enquanto propósito de vida, do que do masculino. O masculino, ele faz, mas os homens, a maioria das vezes, estou dizendo sempre, quando eles escolhem a política, é por uma profissão, é para alcançar poder, é para conseguir executar uma determinada projeção. E a gente sabe que tudo isso é o que a gente tem até hoje. Foi muito importante a gente construir essa sociedade que nós temos. Só que aí a gente esbarra na questão que as mulheres querem participar, e é justo, porque nós somos a metade da população, é justo que nós sejamos assim representadas nos espaços de poder. Perfeito. Seja público ou seja privado. Porque senão fica desigualdade. Da mesma forma como as mulheres negras. Nós não defendemos só as mulheres, nós defendemos as mulheres negras em 50% também. Por quê? Se você pegar hoje, das mulheres, 50% das mulheres são negras. Então, nós temos que estar mulheres, 50% negras, 50% né, de outras etnias, mas de forma que a sociedade se sinta representada, o que hoje não acontece, o que está acontecendo hoje. As mulheres, se você for na estatística, nas pesquisas, no conceito da população, as mulheres são mais honestas. Isso está comprovado estatisticamente. Agora, existe um fundamento por isso. Tá? Toda a história de vida, desde a nossa criação, fez com que as mulheres elas fossem o arauto da verdade e da responsabilidade. A sociedade cobra da gente, nós cobramos de nós mesmas. Uau! Nós cobramos da gente mesmas. As nossas mães imputam em nós essa necessidade da gente dar conta de tudo e ser perfeita, e a sociedade nos cobra. Qualquer desvio moral, a gente é muito mais cobrada do que os homens. É como se para os homens fosse uma coisa natural e para a mulher não. Então, a gente se vigia muito mais desde o momento que a gente bota o pé dentro de qualquer lugar, seja na empresa pública, seja na vida privada, seja na vida pública, a gente tem muita responsabilidade e compromisso com o nosso nome, porque a gente reflete a nossa visão de família. Se comprometer o nosso nome, toda a nossa prole está comprometida. E a gente tem um sentimento de essa maternidade, né, que a gente tem. Como que eu vou deixar os meus filhos serem olhados como a mãe que desviou, que é a mãe que fez aquilo? Então, quer dizer, toda a carga que a gente tem, né, da sociedade sobre, a gente fala, né, que é uma carga que a gente traz no modelo que a gente quer mudar. A gente não gosta muito de confrontar as palavras, né, de machismo e feminismo, mas são modelos que a gente sabe que tem que ser aperfeiçoados. A mulher ela precisa estar, né, junto dos homens nesse exercício de cuidar das pessoas através da política. Né? Principalmente porque por que a gente define a política? Porque é onde as coisas acontecem. Se você define legislação, você define formas de mudar, você vai levar isso para a sociedade, né, de uma forma ampliada. Vão sair políticas públicas, vão surgir políticas públicas que vão modificar a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Certo? Então, a gente busca analisar que as mulheres elas querem, elas precisam, e a gente sabe como fazer. Né? Que quando a gente terminou o nosso modelo desse projeto, que eu falei do IMP, vai ao município. Esse outro projeto, que é o Elas no Poder, é um projeto também do núcleo político. Nós trabalhamos 7 encontros para capacitar as mulheres pré-candidatas que nós conseguimos achar, tanto dentro do Estado como fora do Estado. Hoje a gente tem representatividade em 8 estados do Brasil. Uau, que legal! E aí a gente trabalhou esses encontros para dar condições às mulheres de se decepcionarem menos. O projeto Elas no Poder, ele capacita as mulheres para chegarem no poder. Certo? Agora, tem números que a gente precisa reforçar. Somente 10% das mulheres candidatas se elegem estatisticamente. Nosso desafio é aumentar esse percentual de mulheres eleitas. Certo? Eu tô nessa. Nosso desafio. E nós sabemos que dessas que se elegem, elas não se elegeram, se candidataram pela primeira vez. A maioria, elas se elegem porque se candidataram por uma segunda vez. Elas tiveram uma experiência e aí conseguem, com essa bagagem, se elegerem da segunda vez. Ou seja, quem é candidata hoje, ela não pode desistir, ela tem que usar esse conhecimento para ela poder vir mais fortalecida e ganhar a eleição daqui a
4 anos. E ela tem que ter uma estratégia de atuação dentro do partido. Ela tem que se fortalecer para ela ter voz dentro do partido, para ela também ajudar nas decisões que vão fortalecer tanto ela quanto as demais mulheres. Flávia, você falando sobre isso agora, eu lembrei aqui de um detalhe. Eu sei que muitas mulheres não gostam de se ver assim, não gostam quando a gente usa essa palavra, mas a gente sabe que é uma realidade muito real dentro do quadro político hoje do nosso país. A questão da utilização do feminino, das mulheres, como laranja. E que isso não é respeitado, porque quando a gente fala sobre cota, a gente deveria levar essa cota até o poder, até a última instância, no poder. Esse eleger essas mulheres. Mas não só como lançá-las candidatas, né? Porque é uma farsa. Eu vou usar esse termo, porque na grande maioria das vezes é uma farsa, aquele número de mulheres. Eu já participei, já fui candidata a vereadora, inclusive com 21 anos de idade, muito jovem. E na época foi o que aconteceu. Eu fui convidada a ser candidata, não porque me queriam ver como vereadora, mas porque tinha um percentual ali para ser preenchido, porque se me coloca como... Se me lança como candidata, lançam mais 3 homens. Sim. A conta é essa, né? Se eu não me engano. Isso. Mais ou menos isso. Então, a gente sabe hoje que muitas mulheres são convidadas a serem candidatas para serem laranjas. E isso é uma pena. E o IMP, ele trabalha ensinando, estruturando para que a mulher aprenda e saiba se posicionar para dizer não quando esse quadro aparecer para ela, né? O nosso propósito no projeto é dizer para elas o seguinte: vocês foram convidadas para cumprir cota. Eu sei que vocês não aceitaram com esse propósito. Eu sei que vocês não querem ser laranjas, mas vocês foram convidadas por quê? Porque se vocês fossem projeto político, vocês estavam nesse projeto há mais tempo. Você pode estar há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos. Né? Por isso que eu falo, acabou a eleição, ganhou, maravilha, corre para dentro. Não ganhou, sacode a poeira e começa de novo. Esse é o propósito, né? Para a gente poder fazer um trabalho, ela fazendo um trabalho junto com a família, junto com a comunidade e dentro do partido. O partido ele tem responsabilidade, ele tem recurso para isso, para capacitar, para dotar de empoderamento também. O que é empoderamento? O que dá poder? Visibilidade. Isso aqui dá visibilidade. Você disponibilizar canais de comunicação, você colocar nomeada em cargos públicos, quando é indicação partidária, de que dão visibilidade e tem poder para mudar uma situação, para ela se tornar visível e mostrar para a sociedade que ela é uma pessoa que tem capacidade de exercer o mandato. Certo? Então, quando ela está orientada para isso, ela já sai da campanha em campanha. Isso, perfeito. E aí ela já avança, certo? Então, assim, o Instituto, ele tem... por essência, abrir os olhos das mulheres para dizer, olha, vocês estão no processo que vocês novamente, mais uma vez, vocês estão ajudando o partido. Agora vocês vão fazer diferente. Vocês vão chamar o partido e falar, partido, eu estou ajudando você, mas você também vai nos ajudar. Né? A gente orienta que chamem todas as candidatas que estão nesse propósito de ter voto. Vou te surpreender, vou ter mais voto do que você espera de mim. Você achou que você ia me colocar aqui, mas que eu só ia sair do laranja porque eu vou ter o voto da minha família. Né? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou te dar, se a sua expectativa é que eu tivesse 5 votos, eu vou ter 100 votos. Certo? E aí o partido muda o olhar para você. Porque quando a mulher já foi candidata de alguma forma, se ela teve 100 votos, a expectativa é que ela tenha 100 votos. Se ela teve 5 votos, ela já sabe que é só para constar. Agora, se ela foi candidata do Conselho Tutelar, por exemplo, teve 500 votos, ela já entra como potencial. É um outro olhar, inclusive financeiro, na hora de custear. Na hora de custear as campanhas, os partidos geralmente analisam quem tem possibilidade de crescer, de ganhar a eleição, né? Tá mais próximo e aí consegue investir naquela candidatura. Certo? Então, hoje, é mais ou menos aí. Flávia, hoje não existe uma regra para distribuir o dinheiro dentro do partido para as candidatas. Existe alguma regra? Porque até onde eu me lembro, chega a ser muito injusto, né? Assim, muito dinheiro para um e 0 para outros. Tem, inclusive, candidatas
que colocam dinheiro do próprio bolso para fazer o básico do básico. Então, até onde eu me lembro, existe uma regra, o partido tem que custear a questão da abertura de CNPJ, tem o contador, alguma coisa desse tipo. Depende do partido. Os partidos, eles têm um recurso que é público, né, que é o fundo partidário. Ele vem, o fundo eleitoral, porque tem um fundo partidário, né, e tem um fundo eleitoral. Esse eleitoral ele só vem no período da eleição. O partidário ele vem, né, sequencialmente, ajuda a manter os partidos dentro dos estados. Então, o FEFEC, que é o eleitoral, ele vem e ele é público, todo mundo sabe quanto que veio para cada partido dentro do estado. Só que ele é distribuído da forma como o estado desejar, como a direção partidária desejar. Então, o que a gente do Instituto luta? Para que seja feito uma definição antes do registro das candidaturas, certo? Para não pegar ninguém de surpresa, Para que as né? pessoas saibam, porque é igual você definir a regra do jogo antes de você iniciar o jogo. Que é o certo, né? Você vai começar um jogo e depois você vai mudar a regra. Como você vai chamar as mulheres para se candidatarem? E geralmente a gente sabe, eu tenho 30 anos de vida pública, a maioria se convida, eu falo que é a fase do romantismo. Dizendo como você é importante, como você vai ajudar, como você vai mudar, que eu vou te fazer, né, o custeio, você vai ter papel, você vai ter como fazer seu voto. E quando chega na fase que a gente está hoje, que é a fase da decepção, né? Eu falo sempre que são 4 etapas, né? O romantismo, a decepção, a revolta, né? E depois a repulsa. Né? São as 4 fases das mulheres na política. Então, quando vem a fase atual, elas estão ansiosas para receber o material e a estrutura mínima para que elas consigam pedir voto. E aí, quando esse recurso não aparece, aí entra a fase... Da decepção. Não, a decepção já está, né? Da revolta. A revolta, A revolta, poxa, eu vou ficar até o final sabendo que eu não vou conseguir fazer o mínimo do que eu me planejei. Isso tudo foi o quê? Falta de conversa, falta de tempo, de maturidade de projeto, né? Tudo por conta dos 3 meses antes da eleição que elas são convidadas. Falta de comunicação transparente, mas vamos falar a verdade, falta de honestidade. Então, o que eu prezo, falo, gente, todo mundo sabe como a política é feita. Você tem os presidentes, as secretárias de mulheres, todo mundo sabe. Todo mundo que está na política sabe. Por que não faz a coisa de uma forma clara? Ah, porque a regra do jogo é assim. Se eu for claro, ninguém vai se candidatar. E aí? Voltando a falar aqui, então, usando a frase que eu usei, né? A palavra. Porque vamos dar nome aos bois, né? Falta de honestidade. Porque se já se começa... Eu fico imaginando um jogo de futebol. O cara tá dentro da área, não tá impedido, faz o gol. Mas só que alguém inventa uma regra nova na hora e fala assim, não é gol. Exatamente. É revoltante mesmo. Exatamente. É por isso que elas se decepcionam. E quando verificam que realmente tudo aquilo que falavam com ela que ela não aceitava. Né? Não, eu não sou laranja. Ué, mas eu não tenho dinheiro. Eu fui chamado 3 meses antes. Eu não sei como é que funciona. Ninguém me explicou nada. E aí? E aí elas se revoltam. E aí elas falam, nunca mais eu quero saber desse negócio. Então, se a gente não mudar a forma de fazer a política, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Educação, o Instituto está muito focado nisso, né? Muito. Educação. Educar essas mulheres, formar essas mulheres para a vida política e para a vida pública, né? Para esses cargos de liderança. E é incrível, incrível mesmo. Eu queria... a gente não acabou ainda, mas só para eu não esquecer... Eu queria que você olhasse para a câmera, Flávia, você com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem. Você falou uma coisa agora há pouco e que até vai dar para a gente cortar e utilizar ela, mas eu queria que você desse, que a gente enfatizasse isso, porque a gente já entrou na campanha eleitoral. Eu já estou participando aqui de campanha de algumas candidatas e tem algumas que estão, assim, muito nervosas, muito ansiosas, desesperadas é o nome, porque realmente entrou nessa fase aí da decepção e começa, mas me prometeram isso, mas eu achei que eu ia ter isso. E tende a frustrar e ter repulsa depois de falar, nunca mais eu quero isso pra minha vida. Mas é importante que a gente diga para essas mulheres que isso é só uma etapa, que elas usem isso como um degrau de aprendizado, que elas se municiem o máximo possível, né? De arma, de munição, de ferramentas para encarar as próximas e elas vêm mais forte.
Então, é claro que muitas mulheres que estão na campanha nesse momento não serão eleitas. E vamos mandar uma mensagem especificamente para essas mulheres que já sabem, que já preveem, assim, por estatística, que, eu sei que eu só fui colocada aqui agora porque eu sou laranja. Mas vamos dar uma injeção de ânimo para essas mulheres, porque hoje você pode estar, mas utiliza, né, desse momento, dessa posição que você está agora, para se formar e depois para vir mais forte. Então vamos deixar, com a sua experiência, você falar isso para elas assim, olha, fica firme e se prepara, né? Igual a mesma fala que você disse agora há pouco pra gente. Então, meninas, o que eu tenho para dizer para vocês é que nós precisamos de você. Quando eu falo nós, as mulheres precisam de você. As crianças que hoje, né, precisam de um olhar materno sobre os problemas que as crianças são afetadas todas, né? A sociedade precisa de você. Quando a gente fala o município, o estado, o Brasil precisa de você. Então, você hoje está num processo que você pode estar achando que está ruim, que não era isso que você queria, mas aproveite essa oportunidade, pegue toda essa experiência, até os aborrecimentos, façam com que tudo isso vire um grande incentivo, uma grande motivação para você falar assim, eu vou ganhar a próxima. Eu vou pegar isso tudo, se eu não ganhar dessa vez, porque eu sei que não é fácil, eu vou ganhar a próxima. É isso que nós queremos. Que a passada eleição, você possa olhar para o espelho e falar assim, olha, eu não vou desistir, porque eu quero ajudar o meu país, a minha cidade, o meu estado. É isso que a gente deseja para vocês. Uau! Amei! Meninas, vão com força, com fé. Nós precisamos continuar firmes nessa luta. Nós vamos conquistar cada vez mais o nosso espaço com inteligência, com preparo, né, Flávia? A gente precisa... porque existe esse movimento feminista que acaba atrapalhando um pouquinho esse processo, porque a gente não está aqui para disputar quem é melhor, quem é pior, porque nós somos mais poderosas do que os homens, porque nós não somos, né? Apesar que a gente gera vida, né? Então, de certa forma, a gente está um pouquinho à frente. Mas, brincadeiras à parte, a unidade... Hoje eu citei muito pouco a Bíblia aqui, inclusive daqui a pouco eu vou trazer minha Bíblia para cá, porque a gente falou bastante sobre isso. Lá no iniciozinho, em Gênesis, Deus diz para o homem e para a mulher, subjuguem a terra, né? Dominem sobre a terra. E o verbo está no plural. Essa ordem, esse comando é dado para os dois. Quando liderado, quando homem e mulher se unem para liderar juntos, a mágica acontece. Porque foi para isso que fomos feitos. Para liderarmos juntos. Não é competição, não é porque nós queremos ser melhores, não é sobre isso. É sobre querermos dar apoio. A gente quer estar presente nessa gestão. A gente quer participar mais. E é válido isso, porque nós temos habilidades diferentes dos homens. Então, enquanto eles enxergam muito bem, uma área, a gente enxerga muito bem outra área. Então, a gente vê deficiência que eles não veem, como eles veem deficiências que a gente não vê. E é esse equilíbrio que vai tornar a nossa sociedade mais justa, mais harmoniosa, né? E é sobre isso, é sobre juntos. E tem um detalhe muito grande que quando eu fui apresentada ao Instituto, eu acredito que eu tenha falado um pouquinho sobre isso. Isso aqui, mulheres, por favor, a gente precisa entender que isso aqui é para nos unirmos. Nós, neste momento, mesmo sendo candidatas dentro do mesmo partido, vocês não são concorrentes umas das outras. Estão cada um fazendo o seu trabalho, mas deem a mão para suas colegas, para suas amigas, futuras parceiras. Porque esse trabalho em conjunto pela luta do feminino naquela posição é muito importante. E se a gente demonstrar harmonia, empatia, já nesse processo eleitoral, o mundo vai olhar para a gente de outra forma, né? Eu adoro essa questão. Eu, por exemplo, tenho 2 candidatas em Vila Velha. Uma não precisa nem de muito esforço, porque ela é incrível, a história dela é muito bacana. E eu tenho convicção que ela vai para o 3º mandato, assim, já está. Mas eu tenho outra candidata que eu
tô apaixonada pela história dela e é sobre isso. Porque eu não quero que uma mulher continue dentro da Câmara, só uma mulher. É um absurdo a gente ter hoje, na cidade de Vila Velha, no município, uma única mulher vereadora. Então, se nós, mulheres, se a gente nos darmos as mãos e entendermos que precisamos irmos juntas para aquele lugar, a gente tem que unir força para conquistarmos esse lugar. Tem que ser assim. Se não tiver união, se continuar com divisão, fica mais difícil a nossa chegada lá. Então, nesse momento, vamos nos darmos as mãos. Né, Flávia? É isso mesmo, Dani. A gente precisa ter esse movimento. Nós criamos o projeto Elas no Poder para ele ir para a rua. Nós temos um movimento que é o adesivaço. É colocar esses adesivos, né, que a gente criou aqui, com um panfleto, em todas as cidades, antes da eleição, outdoors, chamando a atenção para a necessidade. Inclusive, é um outdoor bem... ele é bem impactante, porque ele mostra uma mulher vítima de violência e dizendo, você pode mudar isso. Vote em mulheres esse ano. Então, quando a gente parte para a rua, a gente está chamando a atenção das mulheres para mudar essa história. Né? Se a gente conseguir patrocínio para conseguir botar esse material em todos os municípios esse ano, se não for esse ano, vai ser em outro. Mas a gente precisa fazer com que as mulheres acordem que as nossas necessidades a gente só vai conseguir vermos contempladas com mulheres eleitas. Porque os homens podem tentar nos ajudar, mas eles não podem sentir o que a gente sente. Não. Nenhum homem consegue saber a revolta que é você estar dentro de um ônibus e ser relada dentro do ônibus, de um transporte coletivo. Nenhum homem pode saber o que é você ter que pedir ao motorista para poder te deixar mais perto do ponto, porque alguém pode, né, fazer alguma maldade com você. Exatamente. Né? Então, os homens eles não compreendem isso no dia a dia, que a gente não tem segurança de pegar um Uber. Um transporte, gente, que é concedido pelo governo, né? Autorizado. Então, quer dizer, por que esse tipo de coisa ainda acontece? Porque precisa ter política pública para que isso não aconteça. Eu vou aproveitar, a gente vai lançar aqui em todos os vídeos, eu vou colocar umas hashtags, mas você que está assistindo a gente agora, pode ser que você é mulher e não escolheu sua candidata. Porque algumas pessoas já até escolheram, né? Mas tem muita gente que não escolheu ainda. Até você escolher uma candidata, você já escolheu uma. Eu vou te convidar, eu vou disponibilizar um link na minha página do Instagram, que você pode adquirir esse material se você quiser. E um adesivo para colocar no teu carro, para colaborar com essa força e incentivar elas no poder. Então, até você decidir em quem você vota, que eu espero que seja muito uma mulher, vou lançar uma hashtag aqui, mulher vota em mulher, elas no poder. Então, vamos bombardear a internet com essas hashtags. E se você tem interesse de ter esse material, gente, tá ficando a coisa mais linda. A gente vai botar uma lojinha com caneca, com camisa. Então, se você tem interesse de ter esse material e fazer parte desse movimento, Elas no Poder, eu vou colocar lá no meu link o da Flávia, o hashtag. Vou colocar tudo para vocês aqui. Vai ter o Instagram da Flávia Cisne para vocês acompanharem. Lá no da Flávia tem do Instituto, né, Flávia? Tem do Instituto também. Se você quer participar, se você quer saber mais sobre esse projeto, se você quer participar do projeto, se você quer aprender mais sobre como fazer política e se preparar, né? Já tem isso aberto, Flávia? Para quem ainda não é candidato, é só para quem é candidata? Não, hoje qualquer pessoa pode participar do Instituto. Né? Do Elas no Poder é um projeto específico para candidatas. Mas você pode patrocinar, você não precisa ser candidata para patrocinar, né? Inclusive, no período eleitoral agora, não tem nenhum tipo de dificuldade. O próprio Tribunal Regional Eleitoral faz esse tipo de campanha para que haja um equilíbrio maior na sociedade. Então, a gente chama mesmo toda a sociedade para vir contribuir, né? Que é um projeto que ele só gasta com material que vai para a rua. Né? A gente vai... a nossa divulgação, o nosso trabalho, ele é todo voluntário. Né? Ninguém no nosso instituto é pago, né? Todo mundo é voluntário. A gente vai para a rua, para as cidades, fazer as palestras, tudo com recurso próprio. Né? Então, hoje, qualquer contribuição nesse sentido ia fazer a gente chegar mais longe. Nossa, vocês ouviram isso, né? Você pode fazer parte disso. Tá fazendo o quê aí, parada? Então, a gente precisa de você. Você, mulher. Homens são super bem-vindos, mas a força feminina, nós precisamos muito de vocês.
Então, Elas no Poder é uma campanha linda. A gente tem muita coisa para mostrar para vocês. Então, fica ligado aqui no meu Instagram, que vocês vão ver muita coisa acontecer. Flávia, muito obrigada. Nosso bate-papo fica por aqui, mas a gente vai se falar muito ainda. A gente vai apresentar muita coisa boa para essa mulherada que tá lá fora nos assistindo. E os homens, olha, eu vou avisar. Vou avisar para vocês não serem pegos de surpresas, porque vem um movimento bem forte por aí, vai bater na sua porta. Flávia, obrigada. Muito bom te receber aqui, tá? E fica com Deus, fica com um beijo, um carinho assim. Ih, me sujei aqui. Vou ter que cortar isso. Apareceu aí não, né? Muito obrigada pela sua participação e eu torço muito. Estou dentro do Elas no Poder, dentro do Instituto. Conte comigo para o que precisar. E essa campanha, com certeza, vai ser muito significativa, vai ser diferente, com o toque especial do Elas no Poder. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Dani. Valeu mesmo pelo convite. Papo Pop fenomenal, né? Tenho certeza que vai explodir aí, né? Amém. Tenho certeza que esse trabalho nosso vai dar super certo. Estou à disposição. Tá bom? Amém. Obrigada, gente. Beijo. Tem mais daqui a pouco.